Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CVBI 11, fundo de CRI da VBI, um dos fundos que inclusive eu vou vou trazer aqui para o canal o Bari 11. Eu não sei se o Bari 11 saiu antes ou depois deste vídeo, mas vou falar sobre o CVBI relatório de fevereiro. Então vamos lá, mais um mês aí acompanhando, relatório agora de fevereiro. Tá acabando os relatórios de fevereiro, tá? Bom, o fundo 100% CRI com garantia imobiliária. Patrimônio líquido 9102, cota de mercado 8505. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele fechou. Sim, a gente está em abril já, né? Mas é importante a gente sempre 81,94. Vamos pegar aqui. Ou seja, menor, e isso está sendo muito comum, principalmente para os fundos que eu tenho analisado agora no começo de abril. Tanto os relatórios de março quanto os relatórios de fevereiro tá dando diferença para baixo, exatamente porque a gente está vivendo um momento aí bem conturbado na economia global, com a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e isso afeta todos os ativos de risco do planeta como um todo. O dólar se valorizou pra caramba nesses últimos dias e, obviamente, isso ataca na veia os ativos de risco, e os fundos imobiliários são ativos de bolsa, né? Sofrem um pouco menos que ações, mas mesmo assim, com a taxa de juros ainda muito alta, acaba que eles são afetados diretamente. Então, mas ainda assim o fundo com deságio pagou 1,05 por cota, e isso me chamou a atenção porque o fundo ainda não está considerando a inflação de fevereiro, e ele é praticamente um fundo de PCA, então ele tem 0,19 por cota aí. Se a gente for pegar, ele está nessa faixa aqui, R$ 81, né? 81,94. Então a gente está nessa faixa aqui de IPCA menos custos, né, de 10,07, o que é muito bom. No mês de fevereiro, encerrou com 97% alocado, sendo 87,5% em CRI, operações estruturadas, que são fundos imobiliários, né, mas ele considera como operação estruturada. E o restante, a primeira parte de marcação, né, média ponderada, rentabilidade média de 18% ao ano, IPCA mais 10,6%, uma duration de 4,1%, spread médio de 2,5%. O fundo não tem nenhuma compromissada e o restante é fundo imobiliário. Ele tem uma parte de carteira aqui, praticamente 10% do PL em 6 fundos imobiliários. Dividendo reduziu um pouco a dividend yield, porque saiu de 16,1 para 14,8, mesmo ele pagando a mesma coisa, mas é porque a cota deu uma valorizada. Tive aqui os resultados, as comparações, liquidez muito boa, número de cotistas ele em queda, né? Sim, para mim não tem muito motivo, uma queda consistente, digamos, que a distribuição da carteira, a maior parte é varejo, logística, shopping, distribuído praticamente aí no Brasil inteiro. 92% IPCA, 8% CDI, com a maioria dos contratos vencendo aí distribuição de vencimento acima de 2030. Grande parte de contratos aí todo acima de BBB. LTV, grande parte entre 0% e 50%, que é muito bom, mas assim, a grande parte até no máximo 65% aqui, mas nada próximo de 100%, isso é importante, média aí de 55%. E a gente vê aqui, o que me chamou a atenção é, o fundo, ele gerou inclusive um lucro distribuível maior do que o lucro que ele para distribuir foi maior do que de fato ele distribuiu. Muito interessante isso, né? Porque o fundo ele acabou que mesmo tendo. Eu quero ver como é que vai ser os próximos meses, porque já vai começar a contar a inflação de fevereiro, que veio 1,3, e isso traz provavelmente um ganho aí para o fundo. Eu não sei se eles vão aumentar o rendimento ou vão aumentar a reserva. Porque tá, assim, 19 centavos é uma reserva, digamos, eu não diria que é uma reserva grande, mas é uma reserva tranquila para o fundo manter aí o pagamento de R$ 1, pelo menos esse valor, e pelo preço que ele está, pagando muito mais do que 1% ao mês aí, né? Aqui os ativos do fundo, nada de novo, não teve nenhuma operação, os fundos imobiliários da carteira, as assembleias. Aqui a watchlist, que não teve nenhuma alteração, que é basicamente os CRIs da Cortel.
então não teve nenhuma alteração ainda a respeito sobre isso, que eu falei bastante nos vídeos anteriores. E é isso, pessoal, nada de novo, o CVBI continua super bem, a única coisa é que ele chegou a diminuir um pouco o deságio, voltou a aumentar, e aí é você que tem que saber se isso é suficiente para você incluir na sua carteira. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.